dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a esse momento que teremos de estudo da Palavra de Deus. É uma alegria ter a sua companhia, uma alegria ter a sua presença e juntos buscarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Como acabamos de ouvir, nós temos uma esperança viva, aguardando o dia em que nos encontraremos com Cristo. Até lá, vamos nesta força, até lá vamos nesta fé, sabendo que Deus tem cuidado de cada um de nós. Vamos orar nesse instante? Amado Deus e eterno Pai, nós estamos, ó Pai, reunidos nesse instante na Tua presença, Senhor. Sabemos, ó Pai, que Tu és aquele que, pela Tua grandeza, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó Pai, nos instrui de acordo com a Sua palavra. E nesse momento, ó Pai, de estudo bíblico que temos, rogamos, ó Pai, para que o Senhor mesmo nos instrua conforme a Tua palavra. Nos ensine, ó Pai, aquilo que devemos e como devemos fazer. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento. Abençoa cada lar que está sendo alcançado por esta transmissão, por essa mensagem. Que todos, ó Pai, possamos estar fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Fortalecidos, ó Pai, pela Tua graça e debaixo do temor do Senhor. Nos abençoa nesse instante, ó Pai. Rogamos as Tuas bênçãos sobre cada um de nós e em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos-te. Amém. Amém. Como é bom podermos estar na presença do Senhor em oração. Como é bom podermos estar na presença do Senhor juntos, o buscando e juntos conhecendo mais da Sua palavra. Nós vamos louvar a Deus nesse momento com um cântico. Eu escolhi o hino 137 do Inário Novo Cântico, o hino intitulado Abrigo no Temporal. Vamos juntos louvar a Deus cantando este hino, hino de número 137, Abrigo no Temporal. Louvemos ao Senhor cantando juntos este hino.
refúgio na tribulação, é como sombra no calor, descanso na tribulação, refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso amigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Em todas as tribulações, Ele é o nosso Senhor. Nesta noite, eu escolhi para tratarmos como tema de nosso estudo bíblico a respeito dos sacramentos. E eu transformo o nosso estudo bíblico nesta noite em forma de uma pergunta. Devemos celebrar a ceia do Senhor online? Essa pergunta, ela acredito que é muito justa diante dos tempos que nós estamos vivendo. É uma pergunta que parte de irmãos e irmãs que querem servir a Deus e que conhecem a realidade da importância da participação dos sacramentos. Pelo menos nesse período, nesses últimos meses, pelo menos 3 pessoas me fizeram esta pergunta. E a partir, então, da repetição desta pergunta, eu resolvi listar, por meio da palavra de Deus, por meio do estudo da palavra de Deus, algumas razões pelo que entendemos que a interpretação bíblica é que não devemos celebrar a ceia do Senhor de forma remota. É claro que estamos vivendo um período diferente na história, dentro daquilo que nós tínhamos como normalidade, mas essa situação não deve ser encarada como uma exceção para irmos de forma divergente daquilo que a igreja interpretou a Bíblia na sua história, nos seus mais de 20 séculos, né? Nos seus mais de 20 séculos, como a igreja interpretou a Bíblia na sua história. Também não nos dá a permissão de irmos contra aquilo que o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e outros escritos bíblicos nos orientam. Então nós não podemos entender a excepcionalidade do momento como a excepcionalidade da não obediência àquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu sei que este é um tema, é um assunto que pode gerar visões diferentes de alguns irmãos e irmãs, e estou aberto a perguntas que você pode me enviar no particular, pode nos procurar posteriormente, está aberto a isso. Esse tema, esse estudo bíblico surge diante de algumas igrejas que têm ministrado a ceia online, onde o pastor
E alguns líderes estão normalmente no templo, partindo o pão, consagrando o cálice, e cada família na sua casa, cada pessoa na sua casa pega um pedaço de pão, um copo de suco de uva, e ali bebem, ali comem e participam de uma ceia, então, online. Essa é a situação. E eu queria hoje listar, a partir desse texto bíblico de Mateus 26, do verso 26 a 30, pelo menos 5 razões na minha interpretação da palavra de Deus e seguindo a interpretação reformada da palavra de Deus, que a ceia online não deveria ser ministrada, pelo menos não desta forma. Então vamos abrir as nossas Bíblias, o texto vai ser projetado aqui também, caso você queira acompanhar. Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 30, o texto bíblico diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Os últimos tempos que temos vivido, por consequência do distanciamento social, têm forçado cada família, tem forçado cada empresa, tem forçado as pessoas a buscarem novos meios de poderem executar as suas atividades. O trabalho remoto, home office, né, como é conhecido, as empresas têm adotado aos muitos. Nas escolas isso tem sido uma realidade, a educação à distância. Nas famílias, os encontros presenciais têm sido menores, substituídos por videochamadas. E na igreja? A igreja também tem sofrido com o distanciamento social. Temos buscado, por exemplo, em nossa igreja, formas de alimentar o povo de Deus por meio de breves devocionais diárias da palavra de Deus e também pela transmissão de ensino da palavra de Deus, o ensino que alimenta a nossa alma, seja na quarta-feira à noite, que assim o fazemos, ou no domingo pela manhã, ou no domingo pela noite, também momentos em que ministramos o ensino da palavra de Deus. Mas surge a pergunta: a igreja ela tem as suas atividades comuns de ensino, de louvor, de oração e a ministração da ceia. Como fica nesse período? Na maior parte do nosso país, muitas igrejas estão sem se reunir desde meados do mês de março. Claro que algumas cidades já têm retomado, a nossa região aqui ainda não foi permitido esse retorno. Acreditamos que nas próximas semanas já será permitido esse retorno, mas até lá, como que fica essa realidade? Então, eu gostaria de trazer aqui algumas razões a partir da palavra de Deus sobre esse tema e depois, ao final, trazer uma palavra de consolo ao nosso coração também quanto a esta temática. Uma primeira razão que eu entendo que impede-nos de ministrar a ceia do Senhor de forma online é que não há respaldo bíblico para isso. Olha só, o texto que a gente leu agora de Mateus 26, texto que o Senhor Jesus institui a ceia. Veja, ele está reunido com os apóstolos. Ele distribui pessoalmente o pão, o cálice a eles que estão ao redor de uma mesa. E talvez você fale assim, mas pastor, essa era a realidade da época. Hoje a realidade é diferente. Mas parece que o apóstolo Paulo já teve que lidar com esse problema é claro que não era por conta de uma pandemia, mas o apóstolo Paulo teve que lidar com esse problema de irmãos que queriam
participar da ceia antes. Olha só, por exemplo, 1 Coríntios 11, 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Veja, o apóstolo Paulo está repreendendo aqueles que tomavam a ceia antecipadamente. Eles se reuniam para o culto público, mas alguns iam mais cedo e antes já começavam a comer do pão, não uma pequena porção, mas grandes porções. Outros que bebiam do cálice, mas não uma pequena porção, mas várias porções. E Paulo está repreendendo não apenas pela questão da embriaguez, mas também por tomarem da ceia de forma individual, antecipada. A ceia, a compreensão bíblica é que é uma refeição única em torno da mesa, é o símbolo máximo da unidade do corpo de Deus, do corpo de Cristo, é o símbolo máximo da união entre os crentes. Em Corinto, a gente vê o apóstolo Paulo repreendendo isso e repreendendo, indo além também no versículo 33. Olha só o que ele diz. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperai uns pelos outros. Estavam fazendo isso de forma isolada, cada um fazendo o horário que achava melhor. Eu acho que o culto é muito tarde, então eu vou mais cedo, eu tomo a minha ceia. O culto é muito cedo, eu vou mais tarde, eu tomo a minha ceia. Perceba, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo Paulo está repreendendo exatamente esse individualismo que existia na igreja de Corinto no momento da comunhão. Então, uma primeira razão que a gente pode falar é que não há respaldo bíblico para isso. Talvez você fale assim, mas pastor, essa era a realidade da época. Eles não estavam vivendo essa situação. Mas existem exceções. Talvez você fale isso. Eu gostaria de colocar um segundo argumento, que não há previsibilidade para exceções. Vamos voltar lá para o texto bíblico. Deixa eu colocar aqui. Versículo 29. Opa, acabei errando aqui. Isso. Versículo 29. Diz assim: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Se o Senhor Jesus entendeu que ele não poderia tomar individualmente a ceia, meu irmão, minha irmã, quem sou eu para achar que este momento é uma excepcionalidade? Se o Senhor Jesus disse que ele não beberia novamente, mas beberia com a sua igreja, com o seu povo no reino de Deus, ele beberia somente no dia em que nos reencontrássemos na glória, porque ele entendeu que não era um momento para beber solitariamente, mas como povo do Senhor. As palavras são muito fortes, são muito claras nesse sentido. Não existe previsibilidade de exceções. Há um outro texto aqui que eu gostaria de colocar, esse daqui, 1 Coríntios 11, 23. Olha o que Paulo vai dizer. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. O apóstolo Paulo, ele não se ousava a aumentar ou omitir nada. Para Paulo, a ceia era algo tão sério que ele não ousou adicionar, subtrair nada além do que aquilo que Cristo havia instruído. Ele apenas repassou com fidelidade. Ele disse: façam assim, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. E um detalhe, o texto da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, antecede, historicamente, a data da sua redação, antecede os evangelhos. A primeira carta aos Coríntios foi escrita por volta do ano 58 a 60 a.C., e o evangelho mais antigo, que é o de Marcos, foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, 65 a 70, e os demais após o ano 70. Perceba então que essa carta vem antes dos evangelhos, e Paulo está dizendo: olha, o que eu recebi, eu estou transmitindo com fidelidade. Eu não ouso. Porque em Jerusalém eles fizeram assim, mas aqui é Corinto. Corinto é diferente. Lá em Éfeso é diferente. Paulo disse: não. Aquilo que o Senhor instituiu, a gente tem que parar de querer dar jeitinho nas coisas.
A gente tem que parar de querer achar que a nossa ideia é melhor que a ideia de Deus. Davi fez isso quando trouxe a Arca da Aliança. Em vez de seguir as orientações, quis fazer um grande carro puxado por animais. E você conhece a história foi uma história de tragédia, quando a arca deveria entrar com a solenidade, sendo carregada pelos levitas nos ombros com varais. Davi quis fazer algo grande. Muitas vezes o nosso problema, meu irmão, minha irmã, é que nós queremos fazer algo grande. E não existe previsibilidade para irmos contra a palavra do Senhor. Veja, 2 argumentos. Não existe respaldo bíblico. Não existe previsibilidade. Além disso, nós podemos usar também a história. Será que em algum momento na história não houve situações como essa? Sim. Houveram epidemias na Idade Média, como a peste bubônica, a peste negra. Houve no começo do século XX a gripe espanhola. E como os crentes ao redor do mundo fizeram durante esse período? Vamos dar uma olhadinha nos símbolos de fé. O que são os símbolos de fé? E esse é o terceiro argumento que eu quero citar aqui. Vamos olhar os símbolos de fé. Os símbolos de fé são expressões da compreensão de teólogos, então estudiosos da palavra, ao longo da história sobre as verdades de Deus. É claro que os símbolos de fé são criações humanas, eu não tenho dúvida disso. Os símbolos de fé não são Bíblia, não desceu do céu, não foram inspirados, mas ao longo da história, a própria história e a igreja confirmaram e validaram a interpretação presente nesses símbolos de fé. A igreja tem afirmado que os símbolos de fé são verdades vindas do Senhor. Acreditamos que os símbolos de fé são interpretações fidedignas da palavra de Deus. Eu gostaria de citar, eu acabei não colocando aqui a pergunta do Catecismo Maior, acabei esquecendo de digitá-la aqui, mas eu gostaria de ler ela. O Catecismo Maior de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e aceito como uma expressão verdadeira da palavra de Deus por praticamente todas as igrejas reformadas, igrejas pentecostais históricas também aceitam a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster como expressões verdadeiras da palavra de Deus. Olha só que o Catecismo Maior, na pergunta 174, diz: a resposta: exige-se dos que recebem o sacramento da ceia, que durante a sua celebração esperem em Deus nessa ordenança com toda a santa reverência e atenção, que diligentemente observem os elementos e os atos sacramentais. Esperem em Deus todos, reunidos, juntos. Ao longo da história, os símbolos de fé têm sido expressão da interpretação do povo de Deus. E este que é um dos principais documentos da história da igreja e outros tantos símbolos de fé que a gente poderia citar aqui, também coadunam com isso. A Confissão de Fé de Westminster é ainda mais forte, quando no capítulo 29, parágrafo 3, ela diz o seguinte: nesta ordenança, o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para um uso sagrado. É o texto que a gente leu de Mateus. Aquilo que o Senhor Jesus fez. Para tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Eu vou destacar, tão somente aos que se acharem presentes na congregação. O pão e o cálice, eles não são sagrados pela sua natureza. Eles se tornam instrumentos da graça de Deus no momento em que o povo de Deus se reúne. Não adianta eu pegar o resto dos pães dali da ceia, o resto do cálice, guardar numa caixa e levar, espalhar pelas pessoas e falar, você pode tomar aqui, você pode tomar amanhã, ou guardar na minha casa para ir ficar tomando um pouquinho durante a semana e imaginando que aquilo vai alimentar-me espiritualmente. Vai me alimentar fisicamente, como qualquer elemento físico. Mas não existe poder sacro no elemento pela sua natureza.
A graça de Deus se dá na reunião do povo de Deus. Tanto que na história os teólogos assim entenderam. Tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Ao longo da história, os símbolos de fé, a interpretação da palavra de Deus tem apontado para isso. E atravessaram muitas crises. Doenças, como citei, peste bubônica, peste negra, gripe espanhola, guerras. No período das guerras, eles assim compreenderam e não foram movidos por outros tipos de invenções. E vou além. Um quarto argumento também é a própria interpretação histórica das igrejas. Como as igrejas interpretaram isso ao longo da história. Eu gostaria de citar aqui, principalmente no caso, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana no Brasil, mas todas as igrejas reformadas vão seguir essa mesma linha. E não apenas as igrejas reformadas, mas a grande maioria das igrejas interpretam desta mesma forma, mas nesse momento estão buscando brechas para interpretar de uma forma diferente. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana, assim como todas as igrejas reformadas, entendem que a administração dos sacramentos é uma função privativa dos ministros do Evangelho, dos pastores. No caso da nossa igreja, está lá no artigo 31. Não é um ato de um pai de família. Não é um ato de um homem ou de uma mulher qualquer. É um ato daquele que recebeu este ofício de ministro do Evangelho. Talvez você fale assim, mas pastor, então o senhor está falando que existe crentes e crentes? No Antigo Testamento já existiam ofícios. Rei, profeta e sacerdote. E o ofício ele era antecedido por uma unção especial. No Novo Testamento há outros 3 ofícios: profeta, evangelista e apóstolo. Esses ofícios são antecedidos de um chamado especial. E no Novo Testamento, as cartas paulinas, que são as cartas às igrejas, e o livro de Atos dos Apóstolos, nos falam que restaram 2 ofícios que são perpétuos, que não cessaram no Antigo Testamento, como profeta, rei e sacerdote, ou os ofícios do Novo Testamento, como profeta, evangelista e apóstolo. É o ofício episcopal, que é presbítero, e aí nós entendemos que o ofício episcopal são os presbíteros regentes, que administram a igreja, e docentes, que é aqueles que ensinam, e aí estão os pastores. E o ofício diaconal. Todo ofício, ele é carregado de uma unção e de uma responsabilidade. Portanto, ao falarmos de ministração da ceia, não sou eu, não é a Igreja Presbiteriana que está dizendo, mas a Bíblia diz que ela é ministrada por alguém que tem o ofício do ministro do Evangelho. É interessante que, se você pegar em toda a Bíblia, todos aqueles que batizaram, que ministraram a ceia, todos eles são chamados para um ofício. No caso, evangelistas, apóstolos ou profetas. Todos foram chamados para um ofício. Ninguém fez porque quis. O único caso de uma pessoa que não era um oficial, não tinha um ofício e batizou foi Ananias. E sabe por que Ananias fez? Sabe por que Ananias batizou Paulo? Porque Deus disse para ele, vai e faça. Simplesmente por isso. Então, se Deus não disse claramente para você, se não tá isso latente, vai e faça, eu não ouso ir contra aquilo que a palavra de Deus ensina quanto à questão dos sacramentos. Outra questão também na história da igreja é que a igreja tem zelado por aqueles que participam. Nas nossas igrejas, quando ministramos a ceia, é dito que aqueles que estão aptos, numa transmissão online, virtual, como o ministro do Evangelho, que é o responsável por aquele ato, pode zelar apenas para que homens e mulheres aptos participem da ceia. Como ministro do Evangelho, aquele que está distribuindo o pão, distribuindo o cálice, é sob mim, conjuntamente com aquele que toma e bebe indignamente, a responsabilidade. É aquele que toma e bebe indignamente, mas também a igreja deve zelar por isso, o ministro do Evangelho dirigindo esse momento. Como haveria esse controle? A interpretação histórica, então, nos mostra isso. Mas, por fim, uma quinta e última razão, além da falta de respaldo bíblico,
de previsibilidade, os símbolos de fé não permitirem, e tampouco a interpretação histórica da igreja, eu gostaria, por fim, de citar razões pragmáticas. O que eu quero dizer com razões pragmáticas? Razões práticas. A ceia e o batismo são sacramentos da nova aliança, conjuntos. Se eu não tenho como ministrar o batismo online, como eu vou ministrar a ceia online? É claro que teve um pastor que colocou essa questão, né? Uma cena até engraçada, onde o fiel estava na casa dele e ele, o ministro na igreja, o ministro jogava água na televisão e o fiel, alguém estava ali, jogava água nele. É claro que isso ficou até cômico, para não falarmos outra coisa. Meus irmãos e irmãs, não existe indicionalidade, separação entre os sacramentos. Da mesma forma que eu não ministro o batismo online, como que eu vou ministrar a ceia online? Eu posso ensinar de forma online, e isso é bíblico. Paulo ensinou por meio de cartas. Ele enviava cartas, por exemplo, a carta de Éfeso. Era uma carta para circular nas igrejas. Chegava lá, o ancião, um líder da igreja, um presbítero ia lá, abria aquela carta e lia. E todos eram edificados por aquele ensino. Eu posso ensinar à distância. Eu posso orar à distância. Eu posso orar, alguém me liga, fala de uma situação e eu no meu quarto vou orar por essa pessoa. Durante a semana, alguém me informa que está passando por um problema e eu peço oração da igreja por aquele problema. Mas oração e ensino não são sacramentos, são meios de graça. O sacramento também é um meio de graça, mas ele é um terceiro meio de graça que, pela sua natureza, diferencia-se dos demais. Como seria possível orar consagrando os elementos que o irmão, a irmã, vai comer e beber na sua casa? A oração é sobre aquele elemento que está nas mãos ali diante do ministro. Não é o mesmo que ele vai comer e beber na sua casa. Se eu orar assim, qual a diferença? Com muita sinceridade eu falo isso. Qual a diferença da crítica que fazemos aos pastores neopentecostais que oram sobre o copo de água que está na frente da TV? Qual a diferença? Se eu posso orar pelo pão que está na casa do irmão, pelo cálice que está na casa do irmão, então eu não posso criticar pastores neopentecostais que oravam pela água que estava junto ao televisor. Não é o mesmo pão, não é o mesmo cálice. E outra questão pragmática, meu irmão, minha irmã, onde que está escrito na Bíblia que a ceia tem que ser mensal? Aonde? Ao longo da história, muitas igrejas reformadas, eles separavam 4 datas ao ano para ministrarem a ceia. E na história da evangelização do nosso Brasil, muitas igrejas que não tinham como ter um pastor residente, recebiam a visita de um pastor a cada 2, 3, 4 meses. Tem uma história de uma igreja muito próxima aqui da nossa região, uma igreja rural, que ela nasceu a partir de uma perseguição religiosa. Estou falando da cidade de Torre de Pedra. Alguns crentes que moravam na cidade de Guareí começaram a ser perseguidos pelo pároco local. Chegaram a ser cercados dentro da igreja e um dia de lá fugiram da cidade e fundaram um vilarejo em Torre de Pedra. Quando um pastor estava passando em Torre de Pedra, ficou sabendo que ali existia um grupo de cristãos, um grupo de crentes no Senhor, foi lá, ministrou a ceia, batizou os conversos, pregou a palavra e foi voltar quase um ano após. E qual foi a alegria dele? Ver que os próprios crentes estavam se alimentando na palavra. Os próprios crentes estavam orando uns pelos outros. E os próprios crentes estavam esperando com paciência e fé o retorno do ministro do Evangelho para batizar os novos conversos e para participarem da ceia do Senhor. Quase um ano. E a igreja crescia na graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não corra o risco de pecar contra o Senhor da igreja, usurpando um dos seus sagrados sacramentos. A prudência nos ensina a esperar o final da quarentena. Nós estamos privados de um dos meios de graça, Santa Ceia. Mas temos acesso aos outros 2. A palavra que nos santifica e a oração que nos abençoa.
Não despreze o que Deus, na sua soberania, tem permitido que você tenha. E não queira fazer aquilo que Deus, na sua soberania, não tem ensinado você a fazer. Aguarde o dia feliz em que nós voltaremos a ter cultos públicos. E então realizaremos uma grande ceia do Senhor com alegria e pleno significado em nossos corações. Uma alegria de saber que nós somos igreja e o valor de estarmos juntos ao redor da mesa do Senhor, participando do mesmo pão e do mesmo cálice. E meu irmão, minha irmã, que alegria isso será. Meu coração se alegra, esperando com satisfação, com expectativa esse dia. Meu irmão, minha irmã, eu espero que ao final desse estudo nós possamos responder essa pergunta. E biblicamente nós entendemos que nós devemos aguardar. Mas aguardar como? Aguardar sustentados pela palavra. A palavra é meio de graça. E você pode ensinar, ser ensinado e santificado pela palavra à distância. Orar, você pode orar uns pelos outros, receber a oração de irmãos e ser abençoado por essas orações. Nós vamos ser sustentados na esperança do Evangelho, na esperança do Senhor que nos abençoa com seus meios de graça. Até lá estamos privados de um, mas Deus na sua soberania nos tem abençoado. Meu irmão, minha irmã, vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, ó Pai, na Tua presença, munidos, ó Pai, da Tua palavra que nos ensina, que nos santifica, te buscando, ó Pai, por meio da oração. E nesse momento, ó Pai, te agradecemos pelas bênçãos do Senhor que vêm sobre nós, ó Pai, bênçãos que vêm pela santificação da Tua palavra, bênçãos que vêm, ó Pai, pela oração, bênçãos que vêm, ó Pai, a partir da comunhão que podemos ter com o Senhor, ó Pai. Louvado e glorificado seja o Senhor. Ó Pai, que nesse período de distanciamento social, ó Pai, em que não temos podido estar na Tua casa, ó Pai, no templo do Senhor, nos reunirmos lá juntos, nós possamos, ó Pai, aprender a valorizar esta união, ó Pai. Nós possamos aprender a valorizar o culto público, ó Pai. Nós possamos aprender, ó Pai, a valorizar essa santa união do povo de Deus. E que assim, no Teu tempo, esperamos em breve, ó Pai, estarmos reunidos, o faremos com alegria, com gozo em nosso coração, com satisfação, e diremos, ó Pai, que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Louvado e glorificado seja o Senhor. Ó Pai, nos abençoa com o ensino da Tua palavra, nos abençoa, ó Pai, com o ensino que do Senhor nos vem. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, em nome de Cristo. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente noite e um restante de semana na presença do Senhor. Gostaria de encerrar deixando este versículo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27, versículo 1. Confie em Deus. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos assistido. Ele tem guardado o seu povo e certamente, pela sua proteção, pelo seu cuidado, Deus tem cuidado de nós. Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de noite e de semana na sua presença. Deus te abençoe.